Você é o único que pode me proteger, disse ela, mas a verdade por trás do stalker me destruiu quando descobri que toda a história era fabricada e minha confiança estava sendo manipulada. Tenho 27 anos e vivo no Porto. Trabalho como designer e, sinceramente, já me habituei à ideia de que as pessoas, de uma forma ou de outra, acabam por aproveitar-se de mim. Mas quando conheci a Luísa, 25, tudo pareceu diferente desde o primeiro instante. Ela aproximou-se de mim num café como se fôssemos velhos conhecidos, sorriu com uma confiança inesperada e disse que eu tinha um ar interessante, quando na verdade a maioria simplesmente passa por mim sem me notar. 2 dias depois, já estava sentada ao lado dos meus amigos num bar, brincando com os meus ténis antigos, como se testasse até onde podia ir. Todos riram, e eu também, para não parecer sensível demais. No nosso terceiro encontro, ela começou a chorar do nada. És o único que pode proteger-me. Contou-me sobre um suposto perseguidor, o ex-namorado, Tiago, que não a deixava em paz. Mostrou dezenas de mensagens, ameaças, declarações, até fotos da porta da casa dela. Disse que a polícia não fazia nada e que o pedido de ordem de restrição estava preso no tribunal. As mãos dela tremiam quando seguravam as minhas, e naquele momento eu acreditei em tudo. Luísa começou a passar a noite na minha casa quase todos os dias. Eu verificava o carro dela, o átrio do prédio, mudava rotas, evitava encontros com amigos. Sentia que precisava protegê-la, e a cada gesto meu, ela apenas se agarrava mais e sussurrava. Sem ti, eu não sobrevivo. Passaram-se 5 meses assim, num estado estranho entre vigília e sobrevivência. Câmaras novas na porta, sensores de movimento na varanda, o telemóvel sempre no modo silencioso porque cada notificação me fazia sentir o coração subir à garganta. Luísa continuava a mostrar-me novas mensagens do tal Tiago. Eu sei onde tu estás. Não vais esconder-te para sempre. Eu já tinha desenvolvido uma aversão irracional a números desconhecidos. Quando o ecrã acendia, parecia que algo dentro de mim encolhia. E Luísa, ela tornara-se o centro do meu mundo. Não de forma saudável, não como amor costuma ser, mas como uma missão. Uma responsabilidade. Era como se eu tivesse assumido o papel que ela me atribuiu. O de guardião silencioso, vigilante, constantemente cansado. Numa noite úmida de março, depois de treinar num ginásio em Cascais, eu estava a fechar o casaco quando ouvi alguém dizer o meu nome. Rafael? Virei-me devagar. À minha frente estava um homem mais ou menos da minha idade, mas com um ar derrotado, como alguém que não dorme bem há meses. Ombros caídos, olhar cansado. Não se parecia nada com o monstro que Luísa descrevera tantas vezes. O meu nome é Tiago, disse ele, com a voz tensa mas calma. E, eu preciso de 5 minutos. É sobre a Luísa. Senti todos os músculos do corpo ficarem rígidos. Dei um passo atrás sem perceber. Tiago ergueu as mãos, como quem tenta acalmar um animal ferido. Eu não quero problemas. Só preciso que tu me ouças. Ela disse-te que eu sou o stalker dela, não foi? Disse. A minha própria voz pareceu-me estranha, fraca. Ele respirou fundo. Ela disse o mesmo sobre ti. Fiquei imóvel. Os sons da rua pareciam distantes, como se eu estivesse debaixo de água. Desculpa. O quê? Tiago tirou o telemóvel do bolso e mostrou-me uma série de mensagens. Longas, agressivas, cheias de ameaças. O remetente? Rafael, novo número. O pior foi que reconheci o estilo. Era parecido com as mensagens que eu tinha visto no telefone da Luísa. Apenas espelhado, adaptado ao contexto dela. Um eco maligno. E eu nunca tinha escrito nada daquilo. A minha respiração tornou-se pesada. Eu juro que isto não é meu. Ele acenou com a cabeça. Eu sei. Demorei meses a perceber. Mas eu sei. Sentámo-nos num banco de pedra perto do estacionamento. A brisa do Atlântico trazia aquele cheiro salgado, frio, que normalmente me acalmava, mas naquela noite, tudo parecia distorcido. Tiago contou-me a história dele. Tinha conhecido Luísa 1 ano antes de mim. Ela apresentara-se da mesma forma. Encantadora, intensa, carente de proteção. Disse-lhe que tinha fugido de um ex perigoso, mostrou-lhe capturas de ecrã com supostas ameaças, fotos da porta dela tiradas à noite, exatamente como fez comigo. Ela mudou-se para Braga por causa do trabalho. Nessa altura começou a dizer que tinha medo de ti.
De ti, Rafael. Mostrou-me mensagens tuas. Mensagens que eu vejo agora que são falsas. Ela repetiu o mesmo padrão comigo e contigo. Palavra por palavra. Começámos a comparar datas. Viagens. Conversas. Fotos. E quanto mais cruzávamos informações, mais clara se tornava a verdade crua e feia. Ela duplicava vidas. Repetia cenas, emoções, crises. Como se estivéssemos num script bem treinado. Tiago abriu uma pasta no telemóvel com PDFs. Eram supostos boletins de ocorrência, documentos cheios de erros formais, carimbos inexistentes, números de processo que não constavam em sistema algum. Ele já tinha verificado tudo no posto policial. Ela falsificou isto, disse ele com a voz quebrada. E acredita, eu queria que fosse mentira. Eu queria que ela fosse só alguém vulnerável e não isto. Eu sentia algo dentro de mim rachar, como gelo a partir no início da primavera. Meses de medo, noites sem dormir, todas as rotinas que eu mudei, todas as conversas duras que tive com amigos porque Luísa estava em perigo. Todo o meu mundo tinha girado em torno dela, e agora caía peça por peça, revelando um palco vazio onde não havia vilão nenhum. O Stalker não existia. Nunca existiu. Tudo o que houve foi um espetáculo cuidadosamente montado. Uma narrativa construída para que alguém como eu, alguém cansado, talvez carente, talvez demasiado disposto a ajudar, se tornasse a âncora emocional dela. Tiago apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pela cara. Ela faz isto para não ficar sozinha. Ou para ter controle. Ou, sem lá. Eu tentei entender durante meses. E falhei. Agora acho que não há lógica. Só repetição. Olhei para ele. E, por primeira vez na minha vida, vi o meu próprio reflexo em outra pessoa. Um homem que tentou salvar alguém que nunca esteve em perigo. Um homem usado. E a parte mais terrível? O espetáculo para mim ainda não tinha terminado. Decidimos confrontá-la juntos. Não havia outra forma. Continuar separados significava deixar que ela controlasse as narrativas, os medos, as mentiras. E pela primeira vez desde que tudo começara, senti que tinha alguém ao meu lado que sabia exatamente como era viver preso naquela teia. Fomos ao apartamento dela numa noite fria, perto das 9. Eu ainda tinha o estômago apertado. Uma parte de mim, infantil talvez, esperava que tudo não passasse de um engano absurdo. Que houvesse uma explicação lógica, humana. Mas quando a porta se abriu e vi o sorriso dela, percebi que a verdade seria pior do que qualquer engano. Rafa! Pensava que só voltavas amanhã, disse ela com aquele tom doce, ensaiado, que tantas vezes me desmontara. Depois vi o Tiago atrás de mim. E algo no rosto dela simplesmente apagou-se. Como se tivesse desligado a luz atrás dos olhos. O que é que vocês estão a fazer aqui? Entramos. Ela recuou instintivamente, como um animal encurralado. Tiago começou, a voz firme mas sem agressividade. Nós comparamos as nossas histórias. Eu completei. Os teus stalkers. Éramos nós. Tirei da mochila as cópias dos documentos falsos. Coloquei-as sobre a mesa de centro. E estes relatórios? São todos inventados. Os números dos processos nem existem. Tiago cruzou os braços. E descobrimos mais uma coisa. Estavas connosco ao mesmo tempo. A reação dela foi tão rápida que parecia coreografada. Primeiro, pânico nos olhos. Depois, lágrimas forçadas que não chegaram a cair. Em seguida, um acesso de raiva tão teatral que quase me fez rir. Vocês entenderam tudo ao contrário. Eu estava sob pressão. Confusa. Senti-me ameaçada. Ameaçada por quem? Perguntei. Por vocês. Vocês são tão intensos. Tão presos às vossas emoções. Eu só queria espaço. Tiago soltou um suspiro cansado, como quem já ouvira aquela melodia demasiadas vezes. E ela continuou, a voz subindo. Vocês acreditaram porque queriam acreditar. Eu nunca pedi para serem heróis. Mostrei-lhe a foto ampliada de um dos relatórios policiais, um logótipo mal recortado, um carimbo desalinhado. Tinha preparado aquilo durante horas, não para envergonhá-la, mas para que eu próprio deixasse de duvidar da realidade. Foi aí que ela explodiu. O choro falso desapareceu. A doçura evaporou-se. Sim. Sim. Eu estava com vocês os dois. E então? Nunca falei de exclusividade. Tiago murmurou,
quase sem voz. Eu pagava a tua renda, Luísa. Ela virou-se para mim. E tu? Tu estavas tão cheio de necessidade de cuidar de alguém que nem reparaste quando eu comecei a viver na tua casa 5 dias por semana. A frieza com que disse aquilo fez-me estremecer. Era como ver uma máscara cair lentamente, revelando alguém que não se importava minimamente com o que deixava para trás. Parem de dramatizar, disse ela, com desdém. Vocês homens são todos iguais. Acham que o mundo vos deve alguma coisa só porque foram gentis durante 5 minutos. Os olhos de Tiago encheram-se de uma tristeza profunda, mas serena. Ele apenas abanou a cabeça. Eu amava-te, disse. Ela riu. Riu mesmo. Aquele riso curto, seco, oco. Isso é problema teu, Tiago. Eu nunca prometi amor a ninguém. Eu respirei fundo. Mas prometeste medo. Prometeste perigo. Criaste inimigos imaginários para nos usares. Isso é manipulação, Luísa. Ela deu de ombros, como quem ouve uma acusação ridícula. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Não, respondi calmamente. Fizeste o que precisava para controlar. E então veio a frase final, a que me cortou mais fundo do que qualquer mentira anterior. Vocês dois eram convenientes. E quando uma pessoa é conveniente, substitui-se. Não havia raiva na voz dela. Só desprezo. Desprezo puro, cru, quase elegante. Como se fôssemos coisas, não pessoas. E naquele instante, naquele congelamento do mundo, eu finalmente vi a verdadeira Luísa. Não a mulher frágil. Não a vítima. Nem a companheira. Vi a arquiteta do caos que criara em nossas vidas. E percebi que tudo o que viria depois, já não seria sobre ela. Seria sobre como eu escolheria levantar-me depois daquela queda. Depois da revelação, não veio silêncio. Veio caos. Rápido, descontrolado, quase coreografado, como se ela tivesse treinado esta parte também. Nos primeiros 2 dias, Luísa escreveu para todos os nossos amigos em comum. Contou-lhes que nós, eu e Tiago, éramos psicopatas agressivos, homens tóxicos que não suportam perder controlo, predadores emocionais. Alguns amigos, surpreendentemente, acreditaram nela por algumas horas. Ela sempre soube ser convincente quando precisava. Mas à medida que as perguntas começavam a surgir, ela perdia o equilíbrio, respondia de forma confusa, contraditória. E cada contradição trabalhava a nosso favor. Depois entrou em cena a mãe dela, Helena, uma mulher que eu tinha visto apenas 2 vezes, mas que agora parecia ter-se transformado numa espécie de general em guerra. Ela começou a ligar para a minha mãe, para o meu irmão, até para a madrinha que vive em Coimbra. O Rafael está a destruir a vida da minha filha. Ele é manipulador. Está a traumatizá-la. A minha família, confundida, ligava-me de volta, perguntando o que se passava. Explicar aquilo em frases coerentes era quase impossível. Como é que se descreve a alguém que a pessoa que tu amaste durante 5 meses era, afinal, um personagem cuidadosamente montado? Foi então que começou a fase seguinte, a blitz dos números desconhecidos. Luísa comprara pelo menos 12 cartões SIM pré-pagos. Cada vez que eu bloqueava um, ela surgia com outro. As mensagens chegavam em rajadas. Precisamos de falar. O teu ego doente está a destruir tudo. Tu acabaste com a minha vida. És um cobarde. Abre a porta. Eu sei que estás aí. Eu sei mais sobre ti do que imaginas. Havia noites em que o telemóvel vibrava sem parar, 3 horas e 24, 3 horas e 48, 4 horas e 12. Às vezes, a raiva dela transformava-se em súplica. Noutras, em desprezo absoluto. Era como se eu estivesse a assistir a um monólogo de teatro onde mudavam o guião a cada 5 minutos. Mas o pior não eram as mensagens. Era a presença física. O primeiro dia em que ela apareceu à porta do meu prédio, eu estava a chegar com uma sacola do supermercado. Ela avançou na minha direção com um sorriso quase febril. Rafa, precisamos de conversar. Isto é um mal-entendido. Eu estava fragilizada. Tu és o meu porto seguro. Eu recuei um passo e mantive a porta fechada. Luísa, vai para casa. Ela começou a bater na porta com a palma da mão, depois com o punho. O segurança do prédio aproximou-se e ela gritou que eu era o homem dela, que estávamos a passar por um momento difícil, que eu estava a isolá-la emocionalmente. Alguns vizinhos ouviram. Um deles olhou para mim com pena.
Aquele olhar doeu mais do que qualquer insulto. A situação repetiu-se durante vários dias. Uma vez, tentou entrar atrás de uma senhora idosa que ia ao primeiro andar. O segurança teve de a bloquear e escoltá-la escadas abaixo enquanto ela gritava que eu a estava a abandonar numa crise emocional. Era humilhante. Violento de uma forma subtil, psicológica. Cada aparição dela deixava-me enjoado durante horas. Tiago estava a passar exatamente o mesmo. Ela esperava por ele à porta do escritório, fingia entregar-lhe uma carta, criava pequenas cenas de choro no átrio. Os colegas dele começaram a desconfiar. Ele enviava-me mensagens à noite, exausto, dizendo: "Isto não é uma pessoa. É uma tempestade." Eu percebia-o demasiado bem. Quando eu finalmente decidi mudar a minha rotina para treinar às 6 da manhã, para a evitar, achei que isso me daria algum descanso. Mas numa terça-feira cinzenta, ela apareceu no meu ginásio às 7h15. Não gritou. Não falou. Só ficou ali. Parada. A 2 metros de mim. A observar. Os treinadores disseram que ela também paga mensalidade, como se isso justificasse tudo. Eu saí antes do treino acabar. Aquele olhar fixo, silencioso, perseguiu-me o resto do dia. E quando eu pensava que ela já tinha esgotado todas as formas de manipulação, recebi a carta. Um envelope branco. Nome escrito à mão. Dentro, um documento timbrado. Luísa, através de um advogado de que nunca tinha ouvido falar, exigia 3.200 euros por danos morais, além de um pedido público de desculpas por difamação, assédio emocional e destruição de reputação. Senti um riso incrédulo subir pela garganta. Nunca pensei que alguém pudesse ter tanta audácia. Enviei tudo diretamente para o advogado de um amigo, um tipo frio e meticuloso. Ele leu o documento, fez uma pausa de 3 segundos e disse: "Vamos mandá-la dar uma volta", em linguagem jurídica. A resposta dele foi um pequeno poema de agressividade legal. Citou artigos, jurisprudência, desmontou cada acusação linha por linha e finalizou dizendo que qualquer novo contacto seria tratado como tentativa de extorsão. Pela primeira vez em semanas, senti um pequeno fio de ar entrar nos pulmões. Não era paz, mas era o início de uma mudança. E ela ainda não percebia que o jogo começava a virar, e não a favor dela. 2 semanas depois do confronto, o mundo de Luísa começou finalmente a ruir, não por causa de nós, mas porque as mentiras que ela própria levantara já não conseguiam sustentar o peso da realidade. A primeira queda foi o emprego. Luísa trabalhava numa boutique pequena, elegante, onde o ar cheirava sempre a almíscar caro e a roupa impecavelmente dobrada. Eu soube por Tiago que, certo dia, ela teve um surto completo no meio da loja. Começou a chorar diante de 2 clientes, dizendo que os ex a perseguiam, que estava a viver sob ameaça, que ninguém entendia a dor dela. O problema? A gerente era amiga antiga da prima de Tiago. E já tinha ouvido, discretamente, a versão verdadeira. Quando começou a verificar as provas que Luísa apresentava, encontrou um festival de absurdos. Declarações com datas inexistentes, relatórios com formatação duvidosa, carimbos desalinhados, números de processo que não apareciam em sistema nenhum. Foi chamada ao escritório. Passou lá 40 minutos. Saiu pálida, com uma expressão vazia e um saco na mão. Despedida por fraude e comportamento enganoso. Primeiro pilar abaixo. Depois veio a segunda onda, os amigos. Aos poucos, as pessoas foram descobrindo que Luísa lhes pedira dinheiro para um advogado especializado em violência, para mudar as fechaduras porque o ex estava à solta, para instalar uma câmara secreta no corredor. Tudo somado ultrapassava 900 euros. Dinheiro que nunca mais veriam. Quando uma amiga lhe perguntou onde estava o comprovativo do advogado, Luísa bloqueou-a. Quando outra quis saber se a polícia tinha mesmo intervindo, Luísa apagou o grupo inteiro. Amizades de anos dissolvidas numa tarde. E foi então que recebi o e-mail. Um texto longo, dramático, escrito num português rápido, quase atropelado, como se ela tivesse vertido tudo num único fôlego. Frases que se repetiam, palavras que tentavam ferir, perguntas que não pediam resposta. Tu destruíste-me. Perdi os meus amigos, o meu trabalho, a minha casa. Enquanto tu dormes em paz, eu estou a tentar sobreviver. Tens coragem de viver depois disto? Li aquilo do começo ao fim, pela primeira vez desde o início de tudo. Não senti raiva. Não senti pena. Não senti medo. Senti nada.
Um vazio silencioso, mas limpo, como uma sala finalmente arejada depois de meses de ar pesado. Sem escrever uma palavra, apenas encaminhei a carta a Tiago. Ele respondeu depois de alguns minutos. O mundo dela sempre foi feito de mentiras. Nós só deixámos de ser as paredes que o seguravam. Depois daquilo, tudo aconteceu depressa. Luísa empacotou os poucos objetos que ainda tinha, 2 malas, algumas caixas, a planta que sempre dizia estar a morrer por causa do ar seco, e saiu de Lisboa sem fazer barulho. Foi viver com os pais num vilarejo perto de Aveiro, o mesmo onde crescera. A mãe dela, Helena, iniciou uma pequena campanha pessoal no Facebook. Textos inflamados sobre a crueldade dos homens modernos, as vítimas que ninguém vê, a filha perfeita destruída por 2 manipuladores. O mais irónico. As publicações mal chegavam aos 8 gostos. E, nos comentários, surgiam perguntas simples. O que aconteceu exatamente? Há provas. E os amigos que ela enganou? Helena nunca respondeu. Apagava silenciosamente as perguntas e deixava apenas as frases vagas, como se ainda conseguisse manter viva a ilusão de que tudo aquilo tinha algum sentido. Mas o mundo já não era tão maleável. E, pela primeira vez, o teatro de Luísa tinha perdido o público. Passaram 7 semanas. 7 semanas que pareceram, ao mesmo tempo, longas e necessárias, como se o meu cérebro tivesse finalmente recebido permissão para respirar depois de meses de alerta constante. Mudei de ginásio. Apaguei fotografias antigas que já não faziam parte de quem eu era. Voltei a dormir uma noite inteira sem acordar com a sensação de que alguém estava à porta. Pequenas vitórias, mas importantes. Tiago e eu, curiosamente, continuamos a falar de vez em quando. É uma amizade estranha, construída sobre ruínas comuns, mas tem uma honestidade que raramente encontrei noutras relações. Talvez porque ele é a única pessoa que sabe exatamente o que é ser protagonista involuntário da mesma mentira. A minha psicóloga diz que o cérebro, depois de um trauma subtil como este, passa algum tempo a procurar bandeiras vermelhas até onde não existem. Que é normal desconfiar de mensagens simples, evitar intimidade, analisar cada gesto como se fosse um código secreto. E eu percebo que ela tem razão. Às vezes, quando alguém me escreve algo inocente, chegas a casa. Estás bem? O meu corpo reage primeiro, antes do pensamento. Uma tensão rápida, reflexo condicionado. Mas estou a melhorar. Devagar, com cuidado, como quem volta a aprender a andar após uma queda longa. Entretanto, fui sabendo de fragmentos da vida de Luísa. Amigos dela, ou melhor, antigos amigos, contaram-me que, na cidade onde agora vive com os pais, começaram a surgir histórias quase idênticas. Um rapaz que ela convenceu de que um vizinho perigoso a ameaçava. Uma mulher a quem pediu dinheiro para trocar a fechadura porque alguém tentava entrar. Um colega de trabalho de um café local que se afastou depois de Luísa insinuar que ele era obsessivo. Era como assistir a um guião repetido com novos atores. Os mesmos gestos. As mesmas frases ditas em voz trêmula. As mesmas lágrimas que surgiam na hora exata. A reputação dela, que parecia sempre tão frágil e ao mesmo tempo tão controlada, desmoronou mais rápido do que ela conseguia colar as peças. Há quem diga que ela passa por problemas emocionais. Outros simplesmente se afastam em silêncio. A mim, o que mais me inquieta não é a dimensão das mentiras. É a precisão com que ela interpretava o medo. A forma como tremia as mãos, como respirava fundo antes de confessar algo, como mostrava mensagens falsas com um cuidado quase artístico. Eu, que sempre pensei ter um bom instinto para pessoas, acreditei nela, não porque fosse ingênuo, mas porque queria proteger alguém. E ela usou precisamente essa parte de mim. Hoje sei algo que queria ter aprendido há anos, mas que apenas se revela quando alguém nos desmonta por dentro com calma e método. Há pessoas que criam monstros para poderem parecer vítimas. Não procuram apoio, procuram dependência. Não querem amor, querem público. E constroem narrativas tão dramáticas que, antes de questionarmos os factos, já estamos a tentar salvar alguém que nunca esteve em perigo. Agora, quando alguém me fala de ex-agressivos, perseguições constantes, ameaças vagas, não desligo a empatia, mas ligo a verificação. Pergunto datas, contextos, ações concretas, documentos reais. Não porque eu tenha ficado frio, mas porque aprendi que sentimentos podem ser manipulados, enquanto factos não. A verdade, às vezes,
destrói o mundo que achávamos que tínhamos. Mas, na maioria das vezes, a verdade só derruba aquilo que já tinha sido construído sobre um alicerce falso. E, quando o chão já não cede debaixo dos pés, percebemos algo libertador. Eu não carrego mais o peso de segurar uma história que nunca foi minha. Não sustento mais monstros inventados. Não ofereço mais o meu coração como muralha para um teatro. Há um certo silêncio que chega depois da tempestade. Um silêncio que não dói. Um silêncio que parece justo. E nesse silêncio, finalmente, voltei a ser eu, sem medo, sem personagem, sem guião imposto. Um homem com cicatrizes, sim, mas também com fronteiras novas, claras, inegociáveis. E o mais importante, já não sou o alicerce de ninguém. Sou o meu próprio chão.